Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje a doutora Eulina Shinzato Cunha, que é médica oftalmologista. Doutora Eulina, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E é com prazer e alegria que estou aqui. Doutora Eulina, as pessoas a partir de 40 anos tendem a ter dificuldade para a leitura, focar objetos, e a gente está diante de uma condição chamada presbiopia, que popularmente é chamada de vista cansada. Conta pra gente exatamente o que é essa presbiopia, essa vista cansada. Vamos lá. O que significa presbiopia? É uma palavra de origem grega, presbis, que significa velho, e ops significa visão. Tá? Então, é a dificuldade que nós temos de focalizar ou enxergar objetos a curta distância. Para entender melhor esse mecanismo, eu vou inicialmente explicar como é que funciona o sistema de acomodação visual. Tá? Então, nós temos aqui um olho esquemático. A luz, então, chega até a córnea, onde refrata a luz. Depois, ela atravessa o cristalino. Quando nós olhamos para longe, esse cristalino ele está relaxado. Tá? Então, a visão é boa para longe. Quando queremos olhar perto, essa lente natural, chamada cristalino, ela aumenta a curvatura por ação do músculo ciliar e faz com que, então, traz a imagem para perto. Tá? Esse é o sistema de acomodação da visão. E esse sistema costuma ser muito eficaz no adulto jovem e funciona como o sistema de uma máquina fotográfica. Tá? Então, isso é automático, longe e perto automático. Então, a partir dos 40 anos, esse sistema vai ficando mais rígido, né? Então, as pessoas começam a ter dificuldade para acomodar a visão para perto. Tá? E isso gera um esforço visual, um cansaço visual. Daí o termo vista cansada. Eulina, todo mundo vai desenvolver vista cansada, presbiopia ao longo da vida? Sim, existe uma estimativa pela Organização Mundial de Saúde. Em 2030, teremos 2 bilhões de pessoas presbitas no mundo. Tá? Então, isso independe de cor, de raça, de etnia. Todo ser humano vai ter vista cansada. E quais são os sinais mais comuns que indicam que uma pessoa está começando a ter aquela vista cansada, que a gente chama de presbiopia tecnicamente? Começa com cansaço visual. Tá? O cansaço visual progride para um desconforto visual, que depois progride para uma certa irritação nos olhos, tá? E esses sintomas vão progredindo até dor de cabeça. Tem algumas pessoas que apresentam até fenômenos vagais, como náusea, porque o sistema de acomodação visual ele sofre o comando do sistema nervoso parasimpático. Então, é similar. Mas a maioria apresenta essa dificuldade de focar, e a maioria apresenta essa dificuldade de focar e procura, então, uma ajuda médica, né, para melhorar essa função. As pessoas, às vezes, confundem miopia, astigmatismo com a presbiopia, que é a vista cansada. É possível ter miopia, astigmatismo e desenvolver a vista cansada, a presbiopia, ou são coisas diferentes e não podem conviver juntas? É possível que todas as pessoas portadoras de miopia, de astigmatismo, de hipermetropia, também desenvolvem a presbiopia, porque são fenômenos diferentes. Então, deixa eu explicar. Quando o comprimento axial do olho, ou quando o olho é grande, é um olho grande, comprido, os raios, a imagem se forma antes da retina. Então, há necessidade de a gente adicionar uma lente negativa para levar o foco até a retina. No caso inverso, quando o eixo for mais curto, é o olho pequeno, a imagem se forma depois da retina. Nesse caso, utilizamos uma lente positiva para levar a imagem, para trazer a imagem para a retina. Tá? E o que é o astigmatismo?
Nós temos aqui na frente a primeira superfície de refração da luz, que é uma película transparente, a córnea. A córnea, vocês estão vendo, tem curvaturas, né? Numa pessoa que não tem astigmatismo, tem um olho perfeito, essa córnea é uma calota esférica. Quando existem diferentes curvaturas, isso gera o astigmatismo, que a gente chama de... eu comparo com a superfície da bola de futebol americano, né? Então, aqui, ó, esse meridiano, o raio é maior do que nesse aqui. Então, nesse caso, a gente corrige com uma lente cilíndrica, né? Então, são casos diferentes da presbiopia, porque a presbiopia envolve o sistema de acomodação da visão, enquanto os outros erros de refração são devidos a alterações anatômicas do olho. Eulina, nos dias atuais é comum que as pessoas passem muito tempo usando o celular, usando o computador, tablet. Esse uso excessivo de exposição a essas telas pode causar a vista cansada, a presbiopia? Não. A presbiopia é inerente à idade, corresponde ao envelhecimento do olho, tá? O uso excessivo de telas de computador, de celular, de televisão, podem causar um cansaço visual. Quais são os exames que são solicitados quando nós suspeitamos que uma pessoa tem presbiopia, que popularmente a gente chama de vista cansada? É um exame oftalmológico normal. Tá? Todos passam por esse exame. É um protocolo estabelecido pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Então, nós medimos a acuidade visual sem correção, depois passamos para o exame de refração, utilizando o refrator de Grins. Hoje, nós temos aparelhos modernos, digitalizados. Usamos a régua de Kopland, usamos especificamente para visão de perto, a tela de Jäger. Tá? E tem uma regrinha muito prática que a gente usa também, que é a cada 5 anos a gente aumenta meia dioptria na adição. O que é adição? É o quanto de dioptria nós temos que adicionar ao grau de longe, conforme a idade. A gente vê nessas farmácias, camelô, óculos de leitura. A gente recomenda esses óculos ou tem que tomar cuidado porque isso pode piorar a presbiopia? Não, piorar não. Esses óculos são interessantes numa situação de emergência. Vamos supor, você viajou, esqueceu de levar seus óculos, ou quebrou os óculos na viagem, tá? E precisa de uma correção de perto. Funciona nesse caso, tá? Ele vai ter efeitos de cansaço visual se for usado no dia a dia. Por quê? Porque nem sempre a refração é igual nos 2 olhos, tá? E também porque existe uma associação de astigmatismo também, tá? Então precisa ser corrigido apropriadamente os 2 olhos. Eulina, fiz o diagnóstico de presbiopia, de vista cansada. Como é o tratamento desses pacientes? Existem 3 opções de tratamento, né? Óculos, lente de contato e cirurgia. Recentemente, nós tivemos a notícia de que nos Estados Unidos já existe um colírio à base de aciclidina, né? Que é indicado para casos mais precoces de presbiopia e associados à hipermetropia, tá? Estamos esperando ansiosamente a Anvisa liberar para nós aqui, tá? Mas, assim, a meu ver, o mais apropriado, o menor risco, o mais prático, que dá melhor visão, são os óculos. Tá? E hoje a tecnologia desenvolveu bastante essas lentes multifocais ou lentes progressivas, se tornando mais eficazes, mais adaptáveis, né? Então, isso é o que eu recomendo. Para as pessoas que não querem terminantemente usar óculos, né? São pessoas, por exemplo, que usam sua figura, né? como trabalho, tá? Não querem mudar essa questão. Pode ser adaptada a lente de contato. E as lentes de contato, a gente tem 2 técnicas. A primeira, usando lentes de contato multifocais,
E a segunda técnica usando a monovisão. O que quer dizer isso? No olho dominante, a gente coloca a correção para longe e no olho não dominante, a correção para perto. Existe um período aí de adaptação mais longo, tá? Para que haja uma neuroadaptação. Em relação ao tratamento cirúrgico para presbiopia, o que a gente tem hoje? Temos a correção a laser na córnea, que corrige essencialmente miopia e astigmatismo. Também nesse caso a gente faz a monovisão. No olho melhor ou no olho dominante a gente corrige totalmente para longe. No outro olho a gente deixa um residual de miopia para facilitar na visão de perto. Isso é temporário, não é definitivo, tá? Existem técnicas sendo trabalhadas hoje em dia, mas não estão consagradas ainda para correção na córnea da presbiopia. O que nós temos de mais eficaz é a facorrefrativa. Tá? É um procedimento aprovado pelo Conselho Federal de Medicina em 2022. O que é isso? É a retirada ou a substituição do cristalino por uma lente trifocal. Então, aí, a pessoa vai recuperar a visão, vai poder enxergar em todas as distâncias. Existe idade mínima para fazer isso? Idade mínima 55 anos e mais indicado para quem é hipermétrope. Ok, Eulina, a gente está chegando no final do podcast. Eu já queria agradecer novamente a você por ter aceito o nosso convite. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo sobre esse tema tão importante e tão comum que é a vista cansada, a presbiopia. É verdade. A presbiopia vai atingir a todos nós, né? Então, o que eu aconselho, né? Que como a presbiopia ela se manifesta e é mais impactante entre 40 e 50 anos, que é a idade de ascensão profissional, a idade em que existe uma vida social mais intensa, né? E a pessoa sente que as suas atividades estão prejudicadas pelo uso dos óculos, tá? Eu acho que é entender esse processo, né? Testar as duas primeiras técnicas utilizadas, ou óculos ou lente de contato, tá? Procurar fazer uma boa adaptação, tá? E seguir a vida adiante. Nem sempre a gente consegue imaginar uma vida como é a vida do jovem, né? De 20, 30, 40 anos. Tá? Então, tudo vai envelhecendo, né? Essa palavra é meio forte, mas... e não para por aí, né? Depois da presbiopia, nós vamos ter a perda de transparência do cristalino, tá? E aí vamos ter a catarata, tá? Então, é entender esse processo de envelhecimento do olho, tá? E utilizar as ferramentas mais apropriadas para cada um. Doutora Eulina, mais uma vez obrigado. Obrigado a todos que ficaram com a gente até esse momento. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado. Muito obrigada.